Olá, eu lerei uma crônica com ares de conto, um gênero misto talvez, escrito por Nelson Rodrigues e intitulado O Ex-Covarde. Ao final da leitura farei um conjunto de comentários sobre o tema, construindo uma associação do conteúdo do conto com a minha experiência de docente em universidade pública brasileira. É um tema que precisa ser discutido, amplamente debatido hoje no Brasil, dado o estado de coisas que vivemos no campo da política. Então, vamos à leitura e depois dela façamos os comentários. O Ex-Covarde. Entro na redação e o Marcelo Soares de Moura me chama. Começa. Escuta aqui, Nelson. Explica esse mistério. Como havia um mistério, sentei-me. Ele começa. Você, que não escrevia sobre política, por que é que agora só escreve sobre política? Puxo um cigarro, sem pressa de responder. Insiste. Nas suas peças, não há uma palavra sobre política. Nos seus romances, nos seus contos, nas suas crônicas, não há uma palavra sobre política. E de repente você começa suas confissões. É um violino de uma corda só. Seu assunto é só política. Explica. Por quê? Antes de falar, procuro um cinzeiro. Não tem. Marcelo foi apanhar 2 mesas adiante. Agradeço. Calco a brasa do cigarro no fundo do cinzeiro. Digo. É uma longa história. O interessante é que outro amigo, o Francisco Pedro do Couto, e um outro, Hermínio Asfora, me fizeram a mesma pergunta. E agora o Marcelo me fustigava. Por quê? Quero saber. Você tem tempo ou está com pressa? Fiz tanto suspense que a curiosidade do Marcelo já estava insuportável. Começo assim a longa história. Eu sou um ex-covarde. O Marcelo ouvia só e não parei mais de falar. Disse-lhe que hoje é muito difícil não ser canalha. Por toda parte só vemos pulhas. E nem se diga que são pobres seres anônimos, obscuros, perdidos na massa. Não, reitores, professores, sociólogos, intelectuais de todos os tipos, jovens e velhos, mocinhas e senhoras. E também os jornais e as revistas, o rádio e a TV. Quase tudo e quase todos exalam abjeção. Marcelo interrompe. Somos todos abjetos? Acendo outro cigarro. Nem todos, claro. Expliquei-lhe o óbvio, isto é, que sempre há uma meia dúzia que se salve, e só Deus sabe como. Todas as pressões trabalham para o nosso aviltamento pessoal e coletivo. E por que essa massa de pulhas invade a vida brasileira? Claro que não é de graça, nem por acaso. O que existe por trás de tamanha degradação é o medo. Por medo, os reitores, os professores, os intelectuais são montados, fisicamente montados, pelos jovens. Diria Marcelo que estou fazendo uma caricatura até grosseira. Nem tanto, nem tanto. Mas o medo começa nos lares. E dos lares passa para a igreja, e da igreja para as universidades, e destas para as redações, e daí para o romance, para o teatro, para o cinema. Fomos nós que fabricamos a razão da idade. Somos autores da impostura e, por medo adquirido, aceitamos a impostura como a verdade total. Sim, os pais têm medo dos filhos, os mestres dos alunos. O medo é tão criminoso que outro dia 6 ou 7 universitários curraram uma colega. A menina saiu de lá de maca, quase de rabecão. No hospital,
Sofreu um tratamento que foi quase outro estupro. Sobreviveu por milagre. E ninguém disse nada. Nem reitores, nem professores, nem jornalistas, nem sacerdotes, ninguém exalou um modestíssimo pio. Caiu sobre o jovem estupro todo o silêncio da nossa pusilanimidade. Mas preciso pluralizar. Não há um medo só. São vários medos. Alguns pueris, idiotas. O medo de ser reacionário ou de parecer reacionário. Por medo das esquerdas granfinas e milionárias fazem poses socialistas. Hoje, o sujeito prefere que lhe xinguem a mãe e não o chamem de reacionário. É o medo que faz o doutor Alceu renegar os 2000 anos da igreja e pôr nas nuvens a grande Revolução Russa. Cuba é uma Paquetá, pois essa Paquetá dá ordens a milhares de jovens brasileiros. E, de repente, somos ocupados por vietcongues, cubanos, chineses. Ninguém acusa os jovens e ninguém os julga por medo. Ninguém quer fazer a Revolução Brasileira. Não se trata de Brasil. Numa das passeatas, propunha-se que se fizesse do Brasil o Vietnã. Por que não fazer do Brasil o próprio Brasil? Ah, o Brasil não é uma pátria, não é uma nação, não é um povo, mas uma paisagem. Há também os que o negam até como valor plástico. Eu falava e o Marcelo não dizia nada. Súbito, ele interrompe. E você? Por que, de repente, você mergulhou na política? Eu já fumava, nesse meio tempo, 4 cigarros. Apanhei mais um. Eu fui, por muito tempo, um pusilânime, como os reitores, os professores, os intelectuais, os granfinos, etc., etc. Na guerra, ouvi um comunista dizer, antes da invasão da Rússia, Hitler é muito mais revolucionário do que a Inglaterra. E eu, por covardia, não disse nada. Sempre achei que a história da grande revolução, que o doutor Alceu chama de o maior acontecimento do século XX, sempre achei que essa história era um gigantesco mural de sangue e excremento. Em vida de Stalin, jamais ousei um suspiro contra ele. Por medo, aceitei o Pacto Germano-Soviético. Eu sabia que a Rússia era a antipessoa, o anti-homem. Achava que o capitalismo, com todos os seus crimes, ainda é melhor do que o socialismo, e sublinho, do que a experiência concreta do socialismo. Tive medo, ou vários medos, e já não os tenho. Sofri muito na carne e na alma. Primeiro, foi em 1929, no dia seguinte ao Natal. Às 2 horas da tarde, ou menos um pouco, vi meu irmão Roberto ser assassinado. Era um pintor de gênio, espécie de Rambo plástico, e de uma qualidade humana sem igual. Morreu errado, ou, por outra, morreu porque era filho de Mário Rodrigues. E, no velório, sempre que alguém vinha abraçar meu pai soluçava. Essa bala era para mim. Um mês depois, meu pai morria de pura paixão. Mais alguns anos e meu irmão Jofre morre. Éramos unidos como 2 gêmeos. Durante 15 dias, no sanatório de Correias, ouvi a sua dispneia. E minha irmã Dorinha? Sua agonia foi leve como a euforia de um anjo. E depois foi meu irmão Mário Filho. Eu dizia sempre, ninguém no Brasil escreve como meu irmão Mário. Teve um infarte fulminante. Bem sei que hoje o morto começa a ser esquecido no velório. Por desgraça minha, não sou assim. E, por fim, houve o desabamento de Laranjeiras. Morreu meu irmão Paulinho e com ele sua esposa Maria Natália, seus 2 filhos, Ana Maria e Paulo Roberto, a sua sogra, Dona Marina. Todos morreram, todos, até o último vestígio. Falei do meu pai.
dos meus irmãos e vou falar também de mim. Aos 51 anos, tive uma filhinha que, por vontade materna, chama-se Daniela. Nasceu linda. 2 meses depois, a avó teve uma intuição. Chamou o doutor Silvio Abreu Fialho. Este veio, fez todos os exames. Depois, desceu comigo. Conversamos na calçada do meu edifício. Ele foi muito delicado, teve muito tato, mas disse tudo. Minha filha era cega. Eis o que eu queria explicar a Marcelo. Depois de tudo o que contei, o meu medo deixou de ter sentido. Posso subir numa mesa e anunciar de fronte alta: sou um ex-covarde. É maravilhoso dizer tudo. Para mim, é de um ridículo abjeto ter medo das esquerdas, ou do poder jovem, ou do poder velho, ou de Mao Tse-tung, ou de Guevara. Não trapaceio comigo, nem com os outros. Para ter coragem, precisei sofrer muito, mas a tenho. E se há rapazes que nas passeatas carregam cartazes com a palavra muerte, já traindo a própria língua, e se outros seguem as instruções de Cuba, e se outros mais querem odiar, matar ou morrer em espanhol, posso chamá-los sem nenhum medo de jovens canalhas. Bem, vocês viram aí nesta crônica, conto do Nelson Rodrigues, que ele se declara um ex-covarde. É mais um caso de intelectual brasileiro que teve uma primeira fase extremamente comunista, que com o amadurecimento percebeu as mazelas e as contradições do comunismo e teve a coragem de abandonar esse credo, porque de fato o modo de ser da convicção dos comunistas de um modo geral, dos socialistas, é um modo muito parecido com o fanatismo religioso. É algo muito passional, muito mais marcado pela paixão do que pela reflexão crítica própria da razão reflexiva. E o Nelson apresentou uma série de reflexões a respeito de pessoas, de episódios, de fatos que fizeram parte da nossa história e que compuseram muito bem nessa crônica o ambiente do comunismo, sobretudo nas universidades. Ele critica alguns intelectuais e os aspectos destacados por ele são hoje, em pleno 2022, muito mais acentuados do que naquele período, na metade, no início da segunda metade do século XX. E nós hoje, sobretudo no contexto da pandemia, nós assistimos com muita preocupação a um estado de coisas que revelam que a ciência produzida hoje é uma ciência sem rumo, é uma ciência com pouca criticidade e muito apego aos financiamentos e muito apego às questões ideológicas. O contexto da pandemia da Covid-19 é um contexto que revela cientistas que tabulam dados, que alteram as interpretações mais razoáveis dos dados com propósitos absolutamente políticos. Em geral, a universidade pública brasileira hoje, e isso contamina a universidade privada, porque aquele jovem destacado pelo Nelson Rodrigues, que segundo ele sentava sobre os professores, sobre os reitores, aquele jovem hoje está se aposentando como docente nas universidades. Aquele jovem fez escola e ele fez muito mais prosélitos e seguidores do que intelectuais. A universidade hoje, as fraudes nos concursos hoje são de tal maneira
inúmeras, incontáveis e disseminadas em todo o país, que já faz pelo menos 3 décadas que os concursos são marcados pelo compadrio. O fato de haver nos concursos a prova didática, que é uma prova de peso 2 e de processo avaliativo subjetivo, porque como você pede a revisão de uma prova, de uma prova didática, de uma aula ministrada por uma banca, porque de um modo geral, quando a universidade realiza um concurso, ela o faz sempre depois de divulgar um problema para a reflexão da comunidade acadêmica que está fora da universidade. Quando a universidade diz, por exemplo, Marielle vive, quando a universidade faz uma manifestação na Candelária em dia de concurso, ela tira toda a comunidade estudantil do campus e a coloca fora dele. E em muitos casos é aí que acontecem os concursos. E o aluno, em vez de estar na universidade refletindo sobre os problemas dela e requerendo mudança dos problemas essenciais ligados à qualidade de ensino, ele está voltado para uma pauta partidária que está fora da universidade. E esse aluno acha que é crítico, ele acha que ele é um grande intelectual, e ele não se percebe massa de manobra. E aí os concursos acontecem e o compadrio se faz mais forte do que a meritocracia, que é sempre atacada pelo discurso acadêmico contemporâneo. De modo que a universidade brasileira hoje, muito marcada pela presença de senadores e deputados federais na sua dinâmica, na sua programação, nas suas pautas, nas suas discussões, ela é uma universidade politizada, mas a politização não é uma politização voltada para uma questão nacional, para uma questão de Estado-nação, é sempre voltada para um problema de pauta de partido, para interesses de grupos ou da gestão ou do partido dominante naquela universidade. O que acontece é que esse domínio é um domínio eleitoreiro, os avanços para a universidade são pequenos, quando existem, por exemplo, distribuições de emendas partidárias para financiamento de algum projeto da universidade, nem sempre esse projeto está voltado diretamente para o aluno ou para a qualidade de ensino, mas para interesse deste ou daquele grupo ligado ao partido. E ligado, obviamente, às pautas do partido, em geral, PSOL, PT, PCdoB, PCO, PSTU, enfim. De modo que a universidade tornou-se um centro de difusão de um pensamento só, um conjunto bibliográfico só, um conjunto de teorias nascidos de uma mesma corrente, e os professores, doutores, primeiro têm extrema dificuldade de perceber isso, porque obviamente foram doutrinados nessa fé, foram doutrinados nesse credo. E fé, você sabe como é uma questão difícil de ser discutida do ponto de vista da razão. E pior, quando um professor passar a vida se especializando num só autor, estuda aquele autor no mestrado, estuda aquele autor no doutorado, ele é sempre oriundo de uma só corrente, é muito difícil para ele dizer assim, meu Deus, veja só o que eu fiz, eu preciso ler os clássicos, eu preciso voltar àquela formação da filosofia antiga, da filosofia medieval, da filosofia pós-renascentista, porque é muito difícil admitir que nós erramos. Admitir o erro é algo para os maduros. E recomeçar do zero, ou recomeçar do nível 4 de uma escala de 0 a 10, é algo que só as pessoas humildes são capazes de fazer. E os intelectuais brasileiros, de um modo geral, são muito arrogantes, muito prepotentes, incapazes dessa revisão de carreira, dessa revisão de história de vida. De modo que a Universidade Brasileira hoje padece de problemas diversos, inúmeros, e o pior deles parece ser a ideologização, o pior deles parece ser esse papel ideológico que a universidade assumiu
Mas há um pior que a comunidade, a sociedade desconhece, que é o seguinte: a universidade naturaliza a corrupção. A universidade vira para o aluno que acaba de entrar e diz assim, de modo subliminar: olha, meu querido, você só vai ter condições de participar dos meus projetos de iniciação científica, você só será aprovado nos meus projetos de extensão se as suas ideias, se as suas propostas, se os seus temas forem afinados com as minhas pautas. Caso contrário, se você vier com uma ideia diferente da minha linha de pesquisa, eu não posso aceitar você, infelizmente, porque eu não estudo essa questão. E isso é dito por todos, ou por 95% dos fanáticos dessa seita na qual a Universidade Brasileira se tornou. De modo que o aluno percebe muito rápido que ele só se desenvolverá na Universidade Federal, na Universidade Estadual Brasileira, se ele começar a estudar as pautas que coincidem com as pautas partidárias, ideológicas, estudadas por seus professores. De modo que, lamentavelmente, este é o cenário atual da Universidade Brasileira e existem alguns caminhos para a resolução desse problema, que nós apresentaremos em outros vídeos posteriores a este. Um grande abraço, fiquem com Deus, leiam aí essa fase madura da obra de Nelson Rodrigues.